Opa, estamos de volta aí com o nosso Pode Crer e hoje nós vamos falar com você de saúde, recebendo um amigo, uma pessoa que nós conhecemos desde do ventre da mãe. Olha que coisa gostosa. Você sabe que, eu sei que está assistindo o nosso programa, eu estou me sentindo um pouco velho agora, cara, porque antigamente a gente tinha uns amigos, tem até hoje, graças a Deus, né? Aí os amigos vão casando, vão tendo os filhos e de repente me aparece aqui. Olha o tamanho da criança que está comigo aqui hoje. Prazer estar recebendo você aqui com a gente, hoje médico, certo? Pedro Benelli, doutor Pedro Benelli junto com a gente aqui. Já temos umas histórias aí, desde a época de Rotary, né? Ainda quando criança, seu pai, nosso companheiro, certo? É verdade. Depois o basquete, a gente tem coisa para conversar hoje. Ixi, bastante. Mas para você que ainda não conhece, nós vamos perguntar quem é o Pedro Benelli. Prazer, Marquinho. Prazer estar aqui, prazer estar falando com vocês aí de casa também. Contar história é sempre bom. Exato. A gente adora fazer isso. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho e contar a história também. O Pedro Benelli é um menino nascido em Assis, criado aqui, filho do Gerson e da Ana Maria, irmão do Matheus. Isso. E que estudou a vida inteira aqui lá no Xereta, fez muitos amigos. Um menino a princípio tímido, e hoje não mais tão tímido assim, que trilhou aí, até escolher a medicina e se formar, alguns caminhos. Tentou o direito, tentou seguir a carreira do pai, depois viu que não era para ele, depois escolheu outros cursos, acabou escolhendo no final a medicina durante os anos de cursinho aí. E aí você começa a entender, com o passar do tempo, qual é a tua missão de vida. Okay. Não só em escolhas profissionais, mas em escolhas do dia a dia, escolhas de convivência. E eu costumo falar para os meus amigos mais próximos, o pessoal que está com a gente agora também nos projetos que a gente vai abordar aqui, a escolha de vida minha é cuidar de quem está próximo da gente e de quem vem até nós. E isso perpassa pela medicina, pelos projetos sociais, pelo nosso dia a dia. Okay. E nós estamos na luta aí. Acho que essa é a definição do Pedro hoje. Bom, dentro da medicina, qual caminho que você quer trilhar aí? Qual que é a Vamos área lá. que você vai trabalhar? Formei aqui na FEMA, Okay. né, em 2022, na segunda turma de medicina aqui, lá do IMESA. E aí comecei a procurar uma área onde fizesse sentido para mim. Naquela loucura do recém-formado, as chances de plantões são inúmeras, né? Você começa a receber proposta e tal. Só que a vida de plantão também é uma vida correria, né? Não é assim tão tranquila. E eu comecei a entender qual seria o meu perfil dentro disso, dentro da área médica, como que eu poderia abordar isso, né? Durante a faculdade sempre gostei da parte de psiquiatria, medicina esportiva, sempre me chamou muita atenção. Fiz as ligas acadêmicas relacionadas a esses temas, fiquei por anos discutindo isso com os profissionais lá também. E ainda são duas áreas que eu adoro, que eu gosto, ainda penso em seguir lá na frente. Mas a vida vai também apresentando algumas coisas pra gente. E aí acabou que fui trabalhar numa clínica de medicina do trabalho, onde na faculdade a gente não discute muito o tema. Tem alguns temas que são meio passados na faculdade, né? Meio que a gente não discute muito. Okay. Acho que toda graduação é assim. E a medicina do trabalho é uma dessas na faculdade de medicina. Então fui descobrindo aos poucos como era trabalhar com isso, fui gostando, fui me interessando. Fiz uma pós-graduação, concluí recentemente em medicina do trabalho e perícias médicas. E vi ali também, nessa oportunidade, uma clínica já consolidada, a Audioclínica, né? De 20 anos já de história aqui na cidade. Tenho hoje a honra de trabalhar lá com eles também. Deu um casamento muito certo. Fabiana, o doutor Arandu lá me receberam muito bem e hoje somos realmente lá uma família que trabalha ali. E eu vi com esse tempo trabalhando ali que a medicina ocupacional, a medicina do trabalho, ela não deve ser aquele negócio do boa tarde, boa noite, bom dia, senta aí, levanta o braço, abaixa o braço, você está liberado. Não, cara. E a gente tem essa visão de algumas áreas médicas, né? O ortopedista é mais rústico, o pediatra fala mais uinho, e assim vai. E a medicina ocupacional tinha muito essa visão. E hoje, eu fico muito grato, porque a gente consegue colocar a nossa visão do médico especialista, mas o médico geral também, um médico, a princípio, de estar lá o cara de uma empresa X, que ele vai mexer lá com asfalto, com construção civil, que ele está fazendo algo nesse sentido, ele passa lá no exame periódico,
está lá na empresa faz 1 ano, vai fazer um periódico lá comigo. Esse cara, ele trabalha de 12 a 14 horas no dia. Ele pega o busão aqui 6 horas da manhã, vai lá fazer o que tem que fazer, volta, chega em casa às 8 horas da noite. Esse cara não vai tratar a hipertensão, a diabetes, o problema que ele tem de saúde no posto de saúde que funciona das 7 às 4. Perfeito. Esse cara não tem condição de ir procurar um médico particular. Esse cara não tem condição de acompanhar a saúde dele, nem que o cobre na consulta ocupacional. Então é nosso dever como médico, antes de ser médico de trabalho e perito, ser médico. E estar ali naquela consulta ocupacional, que teoricamente seria ali de 5 a 10 minutos, transformar aquilo numa consulta onde eu regule as medicações que ele tenha que tomar, os problemas que ele tem ali em geral, para ele poder realmente poder trabalhar tranquilo, poder viver tranquilo. Então essa é a nossa pegada. Então hoje, com a medicina do trabalho, eu consegui levar muito isso para lá, trazer muito isso. Converso muito com o Dr. Arandu também sobre isso lá que trabalha com a gente. Okay. A nossa pegada é essa. O cara sai de lá muitas vezes encaminhado, se não tratado ou regulado, encaminhado para alguma área. Às vezes o cara chega com uma desregulação endócrina importante, cardíaca importante, que a gente não consegue abordar ali, mas você tem isso aqui, vou te encaminhar para um parceiro nosso, para um contato nosso que tem aqui e tal. Ele vai fazer exames, entendeu? Então essa é a pegada de hoje. Perfeito. Bom, e como as empresas acabam entendendo isso? Porque isso é uma coisa relativamente nova, né? Sim. E tem empresas que ainda têm como é que vamos dizer, um preconceito, uma aversão ainda em entender esse movimento todo aí, e algumas doenças novas também, né? Que a alergia não é tão nova mais, mas existe muita coisa hoje que acontece. Sim, exato. É assim, a maioria das empresas hoje tem planos de saúde bacana, o paciente consegue e tal, chegar em algum lugar no sentido de assistência comprovada, consolidada. Mas é o que eu falei, às vezes ele tem lá um plano bacana na empresa que ele trabalha, mas ele não tem o tempo hábil para ir na consulta médica que a empresa oferece para ele. E não é culpa de ninguém, é só que ali é corrida a vida dele. Então a gente deve abordar isso. E nós recebemos ao longo desses 2 anos, já trabalhando dessa maneira, desse jeito, feedback dos RHs, feedback de manutenção de empresa, dos administradores. Caramba, a gente tem lá, graças a Deus, possibilidade de fazer vários exames na clínica, tem várias especialistas ali com a gente, fonoaudióloga, os exames de cardio, espirometria, os eletros em geral, acuidade visual. Então, a hora que ele vai para a gente ali, e a gente faz essa triagem de exames primeiro, e de repente se tem alguma coisa mais específica, a gente consegue encaminhar ele, o empregador fica muito grato. Perfeito. Não só o paciente, mas é assim, você livrou o meu cara aqui de repente subir no andaime e ter lá uma crise hipertensiva lá em cima. E eu poderia ter aqui um BO grande, um problema grande, não só no sentido de saúde, mas no sentido jurídico também. Exato. Então, tudo colabora para você diminuir os emaranhados, os nós, que a relação lá do empregador com o empregado pode ter, passando por uma consulta clínica ocupacional bem feita. É o que a gente pensa lá. Bom, a medicina do trabalho não é simplesmente o exame admissional e o demissional, certo? Tem todo um protocolo aí, certo? Muitas coisas acontecendo. Agora, muitas vezes também o funcionário não colabora, né? Até eu vou falar um pouquinho do nosso time aqui, né? Nós trabalhamos com fone de ouvido e tal, porque a nossa atividade é preciso, porque você tem ombro a ombro, né? Você trabalha no sistema de baia, e de repente o cara do lado tá atorado o pau ali no fone de ouvido e tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem. Não tá, a gente tem os limites aí audiométricos, né? Exatamente. E são vários detalhes, são várias especificidades, mas é verdade. Então, o papel também do médico nesse momento, a hora que a gente chega lá, chega uma audiometria alterada, a fonoaudióloga lá, a Graziela que tá com a gente, nós ali como equipe, devemos avisar ele, falar, filhão, desse jeito aqui você vai se prejudicar, né? E também esse aviso vai direto para o empregador, para a empresa também, fala, ele foi avisado, vocês estão sendo avisados, se for querer seguir um atendimento, uma resolução talvez do problema, tem que ir lá no especialista e tudo mais e tal. Então assim, quando acontece isso, ajuda todo mundo. Então, hoje colabora para todo mundo. O nosso RH, ele pede que o nosso colaborador faça exames periódicos, né? Para que a gente não tenha um dissabor lá na frente. Exatamente. Mas hoje, eu acho assim, a medicina ela vem se subdividindo, certo? Sim.
E vai muito também da consciência de quem emprega e também de quem é empregado, né? Muitas vezes o empregador, por imposição da lei ou por inconsciência, ele coloca ali o equipamento de proteção individual, certo? E nem sempre o empregado aceita em usar ou usa de maneira inadequada, né? Mas eu acho que é isso. Isso é evolução. É isso. É assim, ó. A gente não sabia, eu posso falar por mim. Até durante o curso da medicina também, né? A gente discute pouco sobre medicina ocupacional, medicina do trabalho, perícias, né? É um campo pouco abordado. E um campo muito necessário, porque onde você vai entrar para trabalhar, onde você vai sair para trabalhar, você tem que passar numa consulta ocupacional. Com certeza. Então, todo mundo um dia na vida vai passar por consulta ocupacional. Ponto. E aí, dentro disso, talvez muita gente não saiba, mas a gente tem lá o que a gente chama de PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, toda a empresa lá, dentro dos números certinho, de quantidade de funcionário, como é que a empresa funciona, quais os riscos, tudo isso é feito pelo técnico de segurança do trabalho, pelo médico, de repente, contratado da empresa, e desenhado numa postilona mesmo, feita à mão, feita no computador. Ó, esse cara vai trabalhar com isso, então o risco dele é tal. Para poder chegar no médico examinador depois e falar, bom, então você tem que fazer esse exame. O cara vai trabalhar em altura, vou fazer lá um exame de equilíbrio, vou fazer um exame neurológico mais aguçado. Perfeito. E de repente o cara que trabalha sentado no computador não precisa. Então você vai direcionando o tipo de exame que ele vai fazer lá dentro da sala médica, além dos exames específicos que a gente faz lá em geral. Então essa é a ideia, para facilitar também na hora do atendimento. Pô, esse cara trabalha com o quê? Com aquilo, então eu preciso ver isso aqui. Ponto. Então agiliza para todo mundo e melhora para todo mundo. O empregador sai com confiança lá que o empregado dele está saindo bem de saúde de lá. Uma coisa que eu vejo positiva também é você trabalhar em equipe que de repente dá para discutir um caso na hora ali, né? Chama o colega, fala, meu irmão, vem cá que eu estou em dúvida aqui, ou ouvi isso. Com toda certeza. Vou te contar um caso curioso, inclusive. Além da medicina ocupacional, ali a gente também faz exames clínicos gerais. E não sei se por conhecimento geral, enfim, os atletas aí da região, da cidade e tal, menores de idade, passam lá para fazer um atestado de saúde física, né? Para poder fazer o esporte, treinar e fazer peneira em São Paulo, vários. E essa semana, inclusive, passou um menininho lá de 8 anos, 9 anos, Guilherme. E aí, joga aqui, não lembro o time, aqui na cidade, treina já faz uns anos e tal, e conseguiu uma peneira no São Paulo. Beleza, a mãe estava super animada e tal. Passou lá, fez uma bateria de exame com a gente lá, a pedido nosso. Então, além do exame clínico, fizemos o eletro. O eletro não permite que ele consiga fazer essa peneira lá. Rapaz. Olha o risco. E como dar essa notícia também é outra pegada, né? Então, assim, mãe, encaminha o menino lá para o cardiologista, faz a cartinha, cuida. Não é nada grave, mas assim, é melhor não ir agora, cuidar no ano que vem. Opa, o cardiologista liberou? Beleza, bora, entendeu? Então, nosso papel ali, alerta, alarde. Opa, não dá, agora não dá. E aí depois a gente vê como é que vai rolar isso aí. Encaminha, cuida. Imagina se acontece algo, entende? Então, assim, é difícil, cara. A hora que a gente começa a ter essa consciência da importância de um simples eletro, de um simples exame, de um exame ocupacional, todo o nosso redor muda para melhor também. E você como atleta, né, principalmente dentro do basquete, se vê em algumas situações, porque lá atrás não tinha isso, né? Bastante. Quantos riscos foram corridos necessários? Bastante, com toda certeza. Inclusive também pelo contato pessoal hoje em dia, né? Então é complicado. Cara, exato. Complicado. Até uma coisa bacana da gente falar um pouquinho aí a respeito, né? O esporte oficial de Assis, o futebol é uma paixão nacional, mas o esporte oficial de Assis é o basquete, né? E você viveu isso aí, certo? Com certeza. E continua hoje ainda junto aí, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho também dessa sua passagem aí pelo esporte, aí, pelo basquete, que com certeza deve ter sido a chave aí que acionou você também tá dentro da medicina do trabalho, mas também dentro da medicina desportiva, que também é um trabalho, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, assim, febre do Conte Assis. Exato. Né? Aquela época de ouro lá, de entre 2002, 2003 até 2009, né? 10, enfim. Times maravilhosos jogando aqui, ginásio lotado, não tem como não se apaixonar. Exato. Naquela fase ali de pré-adolescente, adolescente, você vê aquilo fervilhando, você fala, é isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Então, todo moleque que teve a cidade nossa ali,
entre 8 a 14, 15, 17, nessa época, queria ser jogador de basquete. Em Assis, era isso. O que você quer? Jogador de basquete. Ponto. E aí, vai passando o tempo, você vai vendo que não dá, né? E aí você vai ter que estudar, mas tudo bem, não tem problema. E aí, essa proximidade hoje, né, veio dessa paixão. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente se apaixonou pelo basquete, a cidade como um todo. Hoje, meus colegas todos jogaram basquete também lá atrás. A gente fez base, a gente jogou lá na época do Pantera, do Recreativo, dos outros times que tinha na cidade, né? Levamos isso adiante. Depois, encerramos o colégio com 17, 18 anos, cada um foi para um canto. Voltei para Assis, comecei a fazer projetos sociais relacionados ao basquete, em homenagem ao Urubatã Lopes Pacini. Fizemos lá a primeira edição da Copa Amadora de Basquete Solidário Urubatã Lopes Pacini, porque a gente achava que a figura dele deveria ser exaltada. Exato. Tanto tornou possível o basquete acontecer aqui, e ainda não tinham nenhuma menção, nem nada naquela época, em 2016, o primeiro que a gente fez. E até então a gente já está aí indo para a 7ª edição. Objetivo: angariar alimento do público que vai assistir, dos atletas e tudo mais, num campeonato amador adulto. Sucesso, Marquinho. Perfeito. 1 tonelada de alimento arrecadada e assim vai, e permanece até hoje. Nessa pegada, o pessoal do basquete da cidade foi campeão aqui masculino adulto em 2016 e 2019 da 2ª divisão do Paulista. E em 2016, com o título na mão, não conseguiram efetivar a sua subida para a divisão especial, porque não conseguiram ali angariar patrocínios e parcerias e tudo mais. Mas não existia ainda uma figura responsável por isso. Ficava muito na mão do treinador da época, ficava muito na mão de alguns atletas ali cabeça e não rolou. Em 2019, ganharam de novo, foram campeões de novo. E aí existiu ali uma união, gente, nós precisamos fazer uma associação aqui do basquete para ter uma pessoa jurídica, para ter uma união, uma organização, para conseguir chegar em alguém e falar, nós somos a associação do basquete. Vamos ajudar? Vamos efetivar que no ano que vem a gente jogue realmente a divisão especial? Nós ganhamos na quadra, mas nós não temos bala. E aí? Bora. E aí criaram. A partir daí, quem estava organizando ali, o César Fabretti, o Felipe Ranieri, o Wilson e o pessoal ali, concordaram em chamar pessoas da cidade, onde eles achavam que poderiam ajudar, poderiam auxiliar, dar ideia, conversar, chegar em alguém, trocar uma ideia para contato, para patrocínio. E aí viram o que a gente fazia com a Copa Amadora Urubatã Lopes Pacini e chamaram eu e mais alguns colegas para entrar na associação. E foi meu primeiro contato com a Associação do Basquete hoje, da Associação Novo Basquete de Assis. Perfeito. Então, a partir dali, entrei como diretor de planejamento estratégico, soltava as coisas no sentido de organizar reuniões com patrocinadores e tudo mais, e estratégia de marketing e tudo mais, fazia um pouco disso. Tanto que em 2021, logo após ali, durante ainda a pandemia e um pouquinho depois, eu conto essa história para todo mundo. Fizemos o adulto, porque a paixão da cidade é o basquete adulto masculino. Exato. Beleza. Topamos fazer, difícil. Maria de primeira viagem, nós e os outros ali também, para organizar, correria total. Caos no sentido de organizar a parada. Trouxemos atletas de fora, moraram ali no solar, tinha alimentação, tinha roupa, tinha tudo, moradia. Por quê? Conseguimos depois, na 37ª reunião, o patrocínio de uma empresa de fora de Assis, da web na época, internet, que fechou com a gente porque gostou do projeto. E esse projeto foi apresentado aqui na cidade por 36 vezes, em 36 empresas. E nós fechamos na 37ª. E aí rolou montar o time adulto. E aí, com parceria com a Secretaria Municipal, fizemos ali algumas coisas, foi bacana e tal. Não ganhamos o campeonato na quadra. E o contrato falava que não poderia renovar se não ganhasse. Poxa. E aí tivemos que repensar. Volta, dá os passos para trás e pensa. E aí, o que nós vamos fazer? E aí o César Fabretti veio com a ideia, eu gostaria de trabalhar com criança.
Porque um dia a criança não é mais criança. Vai crescer. Vai crescer. E aí não morre mais. Beleza. Aí ele tem uma história de vida bacana, veio de projeto também da Casa da Criança, projeto social e tudo mais, lá em Lins, que é a cidade dele. Ok. E virou atleta profissional, jogou basquete por 23 anos a nível Brasil, né? Foi campeão sul-americano, foi um monte de coisa aí. E trouxe esse conhecimento. A gente falou, bom, com criança a gente consegue, a gente precisa de uma verba um pouco menor, a princípio, do que o adulto gasta, né? Com viagem e tudo mais. Vamos fazer. E começamos em 2022 os projetos sociais da Associação Novo Basquete de Assis. Que hoje a gente tem criança de 7 a 15 anos, menino e menina. E pela primeira vez esse ano também montamos os polos fora de Assis. Em Cândido Mota, temos lá também autorização para fazer em Maracaí, estamos no projeto aí para conseguir efetivar lá. Então, essa é a ideia, trabalhando nisso. O que a gente faz lá? Contraturno escolar. Então, hoje, temos uma parceria com a Casa da Criança de Assis. Ok. Reformamos a quadra lá, cobrimos, colocamos internet, ficou maravilhoso. Isso. E aí lá, horário full, de manhã e de tarde, todo dia a gente está lá. Com todas as categorias, dos 7 aos 15 anos. Acontece que quando a criançada chega ali no 12, no 13, opa, tio, quero competir. Não quero só vir aqui pro projeto, porque eles passam um dia com a gente lá, vai pra escola de manhã, à tarde ele tá no projeto. Perfeito. Então vai lá, se alimenta, faz o treino, fica com a gente, ensinamentos sociais, ensinamentos de, opa, agora não. Esse convívio é bacana. Entendeu? Excelente. E aí o César faz isso muito bem com os nossos professores lá também, o Mário, o Louro, o pessoal que tá lá ajuda muito, todo o time da associação. Então é um projeto muito bem montado, porque não foi nada às pressas, foi muito planejado. E aí, com o tempo, nós, nesse planejamento, conseguimos enviar lá para Brasília os nossos incentivos, projetos incentivados. Para Brasília, o Ministério do Esporte poder aceitar isso lá, devolver para a gente e falar, ó, agora vocês podem captar aí o dinheiro do IR final das empresas, que é o que faz a roda girar. Entendi. Então, hoje, os parceiros que estão com a gente lá, a Casa de Conte, a Nova América, o pessoal que está conosco lá no Dia a Dia FEMA, são parceiros que estão por esse IR final do ano, estão pelo projeto incentivado. Então nós temos um valor bacana lá que dura o ano todo. Ok. Para manter uniforme, bola, nutrição, os profissionais que estão com a gente ali. E aí a equipe trabalha para poder manter isso. Então vai em reunião, angaria recurso de deputado, não sei o que e tal, nós não paramos. Então essa é a ideia hoje. Para chegar no que a gente está vendo agora essas últimas semanas. Então, lá no 12 a gente começa a disputar as competições da Liga. Então, até ali o 11, o 12 foi projeto social e tal. E esses meninos e meninas viram atletas. Beleza. Começou ali no 12 a disputar a Liga. 14 e 15 bateu o campeão agora. O 15 vai ter final domingo agora, lá no Jairão 10h30. Ai, bacana. Ganhou ontem a semifinal contra a Lins. O 14 foi campeão domingo passado, da Liga Regional contra Bauru, que não perdia há 4 anos. Então, assim, legal. A gente começa a deixar marcas. Essa galera talvez vire o que a gente queria virar lá atrás, o jogador de basquete. Exato. Porque é uma galera que começou a treinar faz 3, 4 anos com a gente, entendeu? O 22 inteiro, 23, 24 inteiro agora. Então, já tem uma outra pegada. E nós conseguimos, pela cronologia que Deus permitiu aí também, de levar tudo isso para o Jairão agora, que foi recém-inaugurado. Exatamente. Então aquilo lá virou um furacão, um caldeirão, digamos assim. E quando eu falo que o basquete é o esporte da nossa cidade, não é à toa. Professor Mirinho, que é pai da Thelma, né, que é a nossa prefeita eleita aí, Magic Paula morou dentro da casa da Thelma, né, junto com o professor Mirinho, ele trouxe ela, e ela iniciou o basquete aqui na cidade de Assis. Vamos esperar aí, né, que a gente tenha esse basquete novamente aí, porque certeza. Eu acredito muito. Quando você tira a criança da rua, tira ela daquela ociosidade do meio que ela vive e traz para o esporte o conhecimento, além do desenvolvimento sociocultural, né, e físico, acontece. Isso é bacana. Com toda certeza. Essa é a ideia, Marquinho. Essa é a ideia. Nós temos caso lá, se me permite contar um. Não, vamos para cima, estamos aqui. O caso de um menino nosso lá que chegou para a gente com 9 anos. O pai em privação de liberdade, a mãe com mais alguns irmãos ali dele para cuidar, menores que ele, desempregada.
Caos. Menino agressivo. Caos social. Menino com comportamento hiperativo ali com os colegas, não dividia nada, não compartilhava nada. Com o tempo, nós fomos canalizando esse menino de um jeito ali com os profissionais corretos também, apoio psicológico e tudo mais, no sentido de ele virar o líder da equipe. Então acabou o treino, filhão, arruma as bolas pro tio. Filhão, pega os cones, vem cá, tal. E foi passando o tempo. Passou um ano, esse menino virou o capitão do 10, ele tinha 9 na época, e do 11. Hoje, ele com 12, ele joga no 14 e no 15 como líder. Bacana isso. E mudou, virou a chavinha dele. A mãe conseguiu um emprego por alguns contatos que a gente conseguiu ali para ela. Então, assim, a estrutura social por completo muda. O menino agora, ao invés de ser agressivo, cuida dos irmãozinhos menor para a mãe trabalhar, entendeu? Então, tudo muda, tudo muda. É só isso que a gente consegue mudança, é só nisso, né? Entendi. E a Thelma também já sabe disso, com toda certeza. Com certeza. Ela foi minha primeira treinadora de basquete da vida. Aí. Ela e o seu Mirim, lá no Xereta, sei lá, eu tinha 9, 10 anos. Primeira aula de basquete que eu tive na vida foi com a professora Thelma, hoje prefeita. Então, hoje com certeza, ela vai ajudar a gente, entendeu? Não, com certeza. E olha, é bacana, viu? A Cis, ela respirou basquete, ela viveu basquete. Essa paixão ainda existe, certo? A gente só tem que dar o start. Vem aí o desafio, né, para o novo secretário de esporte aí, que acredito que ele vá mudar um pouquinho a chave. A gente não está aqui para falar bem nem mal de ninguém, mas foi anos difíceis para trás aí, mas que isso já acabou e, graças a Deus, a coisa vai andar. Mas o esporte, qualquer hora pode começar e tal. Eu aí com 62, quase 90, que nem eu costumo dizer. Né? Marquinhos, assim, nunca é tarde para começar, né? Falando mais da parte médica, isso eu escuto bastante lá do pessoal também. O pessoal que chega lá, às vezes, um pouquinho hipertenso, um pouquinho diabético, a gente começa a tratar e fala, doutor, mas aí você está falando para eu fazer uma caminhada, você está falando para eu fazer um exercício, devo começar sem uma avaliação cardiológica? Não. Bacana passar, acompanhar, se está tudo ok, manda bala. Mas para começar, a gente costuma falar, Marquinho, entrando mais na medicina agora, existe no nosso dia a dia uma regulação hormonal nossa, inúmeros e inúmeros, centenas de hormônios para a gente estar equilibrado no dia a dia. Perfeito. Para eu acordar, para eu dormir, para eu comer, para eu ter fome, para eu não ter fome, para eu estar saciado, para eu estar feliz, para eu estar triste, para tudo. Então eu costumo falar para os pacientes lá no dia a dia, você está aqui hipertenso, às vezes com sobrepeso, uma circunferência abdominal acima do que a gente considera bacana para ter o IMC, né? Vamos tentar ajustar. Como é que você dorme? Como é que você come? Como é que você faz o teu hobby? O teu hobby é dar uma caminhada, fazer uma coisa que te relaxa, no sentido ativo, ou o teu hobby, de repente, é só abrir uma cerveja e ficar sentado no sofá? Não que isso seja ruim, que não dá para fazer também, é legal, bacana, mas tem que ter um equilíbrio. Se a gente conseguir equilibrar tudo isso, nossos parâmetros clínicos melhoram automaticamente. A pressão abaixa, a glicemia abaixa, por regulação hormonal. Costumo dizer lá para a clínica, para ficar uma analogia bacana para eles. Nós temos aqui dentro, nos reguladores responsáveis pelos hormônios, são vagas de estacionamento. Nós temos ali 100 vagas para 400 carros. Tá todo mundo ali disputando uma vaga. Então tem hormônio regulador e contra-regulador. Eu tô com fome, eu tô produzindo um tipo de hormônio. Eu matei minha fome, eu vou produzir o hormônio da saciedade. E esse hormônio que eu produzi para a fome já não está mais ali. E ele sai da vaga para a saciedade entrar. Então, é esse tipo de regulação que quando a gente começa a entender, passar para frente esse tipo de informação, faz sentido para o paciente, faz sentido para o atleta que de repente vai começar alguma coisa, faz sentido para o cara de 62 anos virar atleta e entender como é que ele vai chegar lá. Não atleta, mas assim, praticar alguma coisa, bem, se sentir bem, entendeu? Então é esse tipo de pegada que a gente deve passar para frente. Entender como é o melhor jeito, quando começar, no sentido de eu estou bem, de saúde, está tranquilo, e aí dali para frente a gente manda bala nisso aí. Então nunca é tarde para começar não, desde que bem acompanhado. Então para você que está assistindo aí a nossa matéria, estamos aqui
com o Dr. Pedro Benelli, falando um pouquinho das histórias do basquete, das histórias da nossa cidade, e também passando um pouquinho de informação para você, que como eu, de repente, aí fica lá no Netflix nos domingos direto e tal, mas isso é bacana. Agora, uma outra coisa também que eu acho que é importante, né, até vou falar de mim aí, que eu não me vejo no horário de parar com o trabalho, né? Então, muitas vezes eu ainda sigo uma rotina de sábado, domingo, feriado e tal, acordar às 6 horas da manhã, né? Sim. Certo? Então, a gente também precisa entender isso, né? Quando é que a gente Exato. pode se permitir um pouquinho. Exato. Nesse sentido, entra novamente a regulação hormonal que a gente fala tanto. Hábitos diários que me levem a um equilíbrio bacana no sentido hormonal da coisa, né? Dormir bem de 6 a 8 horas por noite, comer bem, evitar aí um dia ou outro, dar uma escorregada, beleza, normal. Mas evitar sempre sal, gorduras, doces em excesso, não só o doce literalmente, mas produtos que contenham muito açúcar aí, né? Para a glicemia também não alterar tanto, funções de órgãos principais não alterarem tanto. Fazendo isso, identificando de repente os fatores de estresse do dia a dia. Pô, eu trabalho num ambiente estressante pra caramba, todo dia eu saio de lá com a cabeça cheia, com dor na nuca, dor de cabeça. Pô, talvez eu tenha que ressignificar alguma coisa. Talvez ali eu tenha que mudar alguma coisinha no meu trabalho, achar um jeito disso não me estressar tanto, encontrar de repente um caminho psicológico para eu poder ter uma válvula de escape. Hoje em dia, pós-pandemia, a gente fala muito disso nas consultas, nas nossas perícias, inclusive médicas lá, existe muito afastamento por tratamento psiquiátrico, de repente você não conseguir entender que aquela bola de neve está crescendo por estresse, por angústia, por um monte de coisa do seu dia a dia, e que você não conseguiu de repente falar, cara, isso está errado, preciso parar para dar uma regulada nisso aqui. E isso acontece na hora de parar também, na hora de diminuir a velocidade da coisa. Porque é aquela angústia, pô, sinônimo de parar é sinônimo de envelhecer. Mas envelhecer não é ruim. Todo mundo envelhece. O que precisa é envelhecer bem, com qualidade, com saúde. E aí sim, de repente, ter um horário, diminuir um pouquinho a carga, vai um horário lá do período do dia trabalhar, no outro você vai fazer alguma coisa que te faça bem, e a gente vai adaptando. Isso lá para os nossos pacientes, a gente fala direto isso. Passa muito lá em final de carreira com a gente, né, na medicina ocupacional mesmo, ou até nas perícias médicas de afastamento. O funcionário público sofre bastante durante a vida no sentido laboral, né? Exato. E aí eles chegam lá com 30, 32, 34 anos de contribuição. Doutor, não aguento mais, faz um ano que eu estou de licença porque aquilo lá está me deixando doido e eu preciso aposentar. Você fala, cara, eu entendo você está no teu direito, no teu lugar de fala. Vamos aqui, ó, tratar a parte psiquiátrica, acompanhar isso, para conseguir diminuir com qualidade depois. Então essa é a pegada, tentar equilibrar tudo isso. É difícil, não é fácil não, mas a gente consegue. Eu acho que também essa questão que você falou da parte psiquiátrica e tal, né? Difícil de repente aceitar esse tratamento. Ah, não tô louco, ainda que tem aquela lenda, né? Só louco vai no psiquiatra, né? E não é isso, a gente precisa realmente de achar um... Exato, hoje em dia a gente mudou bastante esse conceito, né? Ainda tem muita resistência, mas principalmente no pós-pandemia aí, que teve muitas pessoas afetadas, né? Tiveram aí um boom de números de casos de doenças psiquiátricas pós-pandemia, porque ninguém aprendeu a ficar em casa. A gente não nasceu para isso, né? Então todo mundo sofreu muito com isso, e as perdas também, tudo que a gente teve. Então assim, hoje, falando lá para o paciente que chega, de repente, num tratamento psiquiátrico, doutor, eu nunca vou sair do remédio? Tem cura isso aqui? Hoje o paciente perguntou da perícia. Falou, doutor, tá tudo bem, assim, tô regulado com o remédio, mas eu queria curar, queria parar. E a gente às vezes não entende isso. A cura, ela é constante, ela é um progresso. Então a gente tem que chegar a passar o processo, enfrentar tudo isso, para lá na frente a gente esperar algo nesse sentido. E aí cria essa angústia, né? Pô, não chega nunca o meu término do meu tratamento, não chega nunca isso aqui. Você parou de trabalhar? Você aposentou? Você saiu do que você estava fazendo? Você deixou a panela no fogão lá sem
sem ficar preocupado? Não É. parou, então não vai mudar. É isso que a gente tem que entender. É o meio que você vive que de repente Exato, conduz, né? o ambiente. Conseguir estruturar, organizar tudo isso, aí, meu irmão, tchau e benção. Vamos para cima. É isso aí, show de bola. É isso, olha, para você que está assistindo o nosso programa, para você que entrou agora, nós estamos aqui recebendo o Dr. Pedro Benelli, falando um pouquinho aí de medicina do trabalho, falando do esporte, também do que a medicina desportiva pode trazer aí de bem para as pessoas. E a gente precisa realmente achar esse ponto de equilíbrio aí, né? Eu até confesso que muitas vezes eu passo do limite, né? E agora, com quase 90 anos de idade, tentando achar uma válvula de escape aí dentro do motociclismo, e é uma coisa que eu gosto e tal. Legal. Mas o físico nem sempre preparado, né? Estou planejando uma viagem e estou tentando me organizar para que o corpinho aqui aguente o que vem pela frente. Eu acho que é isso, tem que se programar. É isso aí. Assim, a gente costuma brincar, né? Por exemplo, vamos linkar essa parte do esporte com a parte da medicina. Profissão, caminhoneiro, motorista, empresas grandes aí que passam lá com a gente. Doutor, tô aí, sobrepeso, pressão alta, diabetes está estourando, mas não tenho tempo, doutor. Dirijo o dia todo, tem lá as 8 horas laboral e tal, tem os intervalos, mas encosta, come coisa, depois não dorme direito com medo à noite. E aí vira uma bola de neve, certo? Então vamos começar. Que tamanho tem teu caminhão? Como assim, doutor? Que tamanho tem teu caminhão? Ah, tem ali 20, 25 metros. Beleza. Quantos metros dá? Você dá 10 voltas nele no dia. E 20 voltas. E 30 voltas. Já é alguma coisa. Então é essa pegada que a gente começa a passar para o paciente. Pô, eu estou passando nos lugares. Eu tenho acesso ali a uma quitandinha, uma feirinha, uma fruta, um legume. Barraca na beira da estrada. Você tá entendendo? É esse tipo de coisinha que você fala, não, isso não vai fazer diferença, que faz a diferença. Faz a diferença. E aí depois, a depender de como está o regime da empresa, do colaborador ali que trabalha com isso, depois que a gente passa isso para ele, a gente vai na empresa também. Assim, ó, nós precisamos mudar algumas coisinhas aqui porque o bichão lá tá sobrecarregado. Entendi. Diminui um pouquinho a hora aqui, faz ali e tal. Isso é termo de médico. Então a gente está passando conhecimento médico. Não é no sentido de cumpra-se, nada disso. É no sentido de, ó, seria até melhor para a produção de vocês se falando da parte médica o cara estiver bem. E o empresário tem que entender isso, né? Exato. Você está, na realidade, protegendo o empresário, Exatamente, certo? exatamente. Você está condicionando ele, o empresário a ter um bom negócio. E o empregado ali ter uma condição de saúde bacana para ele fazer uma viagem. Entendeu? Para ele fazer o que ele tem que fazer de hobby ou de trabalho, para ele aguentar o tranco. Perfeito. É isso que você falou, é isso mesmo. Bom, não podemos encerrar, né? A gente já perguntou quem é o Pedro, né? Quais experiências que ele vem vivendo até hoje e o que a gente pode esperar do Dr. Pedro Benelli daqui para frente aí, frente à associação, né? Ligado ao basquete, Sim. Dentro do seu projeto de vida, também dentro da área da saúde. Sim. Pois é, Marquinhos, costumo falar, né, para os amigos mais próximos também, eles já sabem disso. O Pedro teve uma vivência muito grande de transformação de atitudes, de um menino tímido, de repente virar e abordar e se vestir de alguns cargos importantes, tem que aparecer, que tem que dar a cara, que tem que falar com o paciente a todo momento, e também na associação, né, presidência da associação agora, nesses últimos anos e tudo mais. Então, assim, você vai trilhando o seu caminho à medida do que a vida vai te apresentando. E para mim teve uma passagem muito curiosa, dentro do curso de medicina ainda, logo no início. Aqui na faculdade, na FEMA, tem um método que eu defendo bastante, mas defendi só depois de terminar a faculdade, porque durante a faculdade é sofrido pra caramba. Entendi. Mas assim, a gente chama de metodologia ativa. E resumindo muito, né, tem muito detalhe, mas dando uma resumida boa. A metodologia ativa, ela coloca o aluno em prioridade. Então, você não tem lá o professor chegando na sua sala de 40, 50 pessoas e colocando a matéria na lousa lá. Você tem ali o aluno, a sua sala de 40 pessoas, dividida em 4 grupos de 10. E para aquela matéria ali, para todas as matérias, você vai ter sempre os grupos de 10 divididos. Então, você nunca vai estar com a tua sala cheia, full, numa sala
só. No mesmo horário, são 4 salas que estão sendo ocupadas pela sua sala geral, com 4 tutores diferentes. E aí você abre um caso, discute, elenca perguntas importantes para você responder na próxima semana. E aí nessa resposta, você teve a semana toda para estudar aquela matéria ali, de segunda a segunda, e você com o seu grupo ali, o tutor deixa o pau quebrar. Você com o seu grupo, cada um estudou por uma fonte, ou de repente até na mesma fonte, mas entendeu de um jeito diferente, o pau vai quebrar ali. Eu vou te comprovar que eu estudei e que o que a gente estudou falava aquilo. E você vai me comprovar que de repente você viu diferente. E a gente vai chegar num consenso. Então, o que traz essa metodologia? Tira a inibição ali do negócio. Você está ali inibido e tal, você era tímido. Quem é tímido nesse método não pode ser. Não vai. Não vai. Então você é obrigado a estudar e mostrar que você estudou. Você não estudou para uma prova escrita, que só você vai sentar ali com o papel e vai escrever. Você estudou para você dar aula para o outro. Ser analisado pelos colegas e tal. Exatamente. No final lá tem a análise geral, a análise dos pares e tudo mais. E isso é todo dia. Então eu passei 6 anos da minha faculdade fazendo isso. Quem formou comigo também. Então isso dá um crescimento pessoal também, no sentido de ver as coisas de um jeito diferente, tomar liderança de algumas coisas que, se fosse o Pedro de antigamente, talvez não faria, entendeu? E aí você começa a ser o primeiro a levantar, o primeiro a fazer as coisas, e aí você começa a ter esse espírito e as coisas vão chegando para você, as propostas vão chegando. Ah, não quer virar presidente da associação? Vamos fazer uma chapa, vamos votar, vamos ganhar, pronto, beleza, vamos fazer. Mostrar por que veio. Exato. Então, esse é o caminho, assim, que eu falo muito para quem está próximo. Às vezes eu vejo isso acontecer, né? No sentido de, uma proposta bacana de um colega, tal, não vou e tal, não quero. Vai, rapaz, vai, abraça, entendeu? Dá a cara. E isso é muito que vem acontecendo. Então, depois dessa metodologia que eu aprendi na faculdade, aí você começa a liderar diretório acadêmico, a liderar atlética, a liderar a liga acadêmica, e você chega no 6º ano grandão, né? Você fala, pô, fiz bastante história aqui, além de só estudar, né? Fiz história aqui dentro. E aí os convites começam a chegar. Então, na hora que você vai ter uma relação profissional, depois você forma, uma relação de projetos sociais, uma relação de projetos pessoais de vida, a forma de você abordar, a forma de você colocar tudo isso, muda completamente. É uma mudança psicológica mesmo, do seu eu, do porquê que você está ali, entendeu? E hoje eu estou muito feliz com isso, porque me levou a lugares maravilhosos. A convivência também com pessoas que eu conheci agora. Então, assim, o mundo fica diferente, o mundo fica positivo. Você começa a conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você. Você quer fazer as pessoas também. Então, você dá um up no negócio aí, entendeu? E isso é muito bacana. Eu acho que essa é a vibe de agora. Perfeito. Em relação à associação, os projetos que vêm aí, agora fica a dica aí, professora Thelma, nossa prefeita eleita, Elton, o nosso secretário de esportes, Secretaria da Cultura com o Paulo também, porque esporte também é cultura, né? Claro, com toda certeza. Bom, fica aí, né? Esperamos bastante, né, dessa nova administração aí. Eu acho que a mudança é salutar, eu não acredito na secularização, sim, certo? Então vem coisas bacanas aí, esperamos também estar tendo surpresas agradáveis aí nesse futuro próximo. Com certeza, o que depender da associação, a gente lá como diretoria, né, para poder auxiliar aí o setor público também, a prefeitura, no sentido de dar a mão mesmo, de andar junto, né, de poder enfrentar os percalços aí que a gente sabe que tem. Esporte não é fácil, nunca foi, né, o orçamento sempre é curto, a gente sabe disso, mas nós estamos aqui dando a cara, pedindo auxílio, pedindo patrocínio, pedindo companheirismo. A cidade voltou a abraçar, nós tivemos agora o 14 e o 15 com jogos cheios lá no Jairão. Bacana. Domingo agora tem a final do Sub-15, às 10h30 contra Bauru, que é um time muito forte da região também, vai ser um baita jogo. E nós temos ali já alguns contatos no sentido de, quando que o adulto volta? Porque já começam a perguntar, bacana, né? A torcida já começa a questionar. Então, esse é um assunto que é inerente, ele vai acontecer. A gente tem que fazer como associação? Planejar, desenhar, não fazer de qualquer jeito, não dar um passo maior que a perna. Esse é o nosso mantra aí desses últimos 3 anos. Agora a gente está colhendo o trabalho que a gente fez, começou lá em 2022. Agora está aparecendo, está sempre na mídia e tal. Mas esse trabalho começou faz 3, 4 anos. Então essa é a ideia.
Para quando vai ser? Não sabemos, mas nós estamos aí para fazer, para trabalhar, para sentar, desenhar e efetivar. Essa é a ideia. Isso é bacana, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu sei que não é fácil, né? Fui companheiro do seu pai no Rotary Club Assis do Vale, a gente trabalhou em bastante projeto, Fundação Futuro, né? Também hoje criando pessoas, isso a gente fala aqui dentro da nossa empresa, né? Nós temos aí a Ticketfire, a agência nossa de marketing e tal, a Green Erva também. A gente sempre teve a consciência de que nós não estamos aqui para pagar salário, sim para formar pessoas melhores. Essa é a visão que você com certeza herdou do seu pai, da sua mãe, que também fez um trabalho fantástico. E teu irmão não é diferente, né? Não, nem um pouco. Também está na área aí, várias áreas diferentes, né? E assim, é o que a gente fala. A gente consegue colocar o nosso eu onde a gente está. Seja na área médica, seja na área do esporte, seja na área jurídica, né? Você tem o conhecimento lá do meu pai também acompanhando. Isso, então, assim, exato. Cada um tem o seu jeitinho. Vamos fazer isso pro bem, vamos positivar isso. Aí não tem erro. Perfeito. Agradecer você e estar junto com a gente. Obrigado. Gente, foi duro trazer o homem aqui, hein? Mas graças a Deus aqui, doutor Pedro Benelli junto com a gente, falando um pouquinho das histórias de Assis aí, desse trabalho fantástico do basquete. Obrigado. Agora na área de saúde aí. Espero se encontrar só em churrasco, não no consultório, viu? Mas precisando, bom saber que nós temos um excelente profissional e, além de tudo, um amigo que vai dar pra gente um carinho ainda maior. Show de bola, Marquinhos. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui, esse espaço que com certeza a gente vai falar mais, vai se encontrar mais. Com muito certeza. Necessário pra gente falar de qualquer tema aqui, mas principalmente de saúde e esporte, que é o que a gente gosta, mas é o que a gente vê hoje como salvação aí da nossa garotada, do nosso povo, da cidade. Nós estamos aqui para isso, para conseguir melhorar o nosso entorno aí de alguma maneira. Aí a gente está no caminho aí, acho que está dando certo. É isso aí. Beleza? Para você, obrigado. Isso, vai lá. Para você que está com a gente até agora, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Manda uma mensagem para a gente, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria que a gente trouxesse de tema para estar conversando com você. Fique ligado.